boa tarde. Estamos aqui agora com o nosso Preto Zezé, nosso presidente da CUFA. Vamos saber um pouco mais sobre ele, daqui a pouco eu vou perguntar. E Jefferson também, o nosso secretário nacional de Juventude. Nós vamos ter uma atividade agora de mais ou menos uma meia hora, né? Que é esse diálogo com o Preto. Vamos pegar esse vídeo também depois, trabalhar ele um pouquinho para deixar disponível o pessoal que não está podendo participar. Mas, Preto, vamos fazer um bate-bola aqui rapidinho? Bora! E aí, na sequência, a gente deixa as perguntas do pessoal que vai participar ali pelo WhatsApp e pelo Telegram. Olha lá, estamos ouvindo. Rodrigo, lá do Rio, secretário de Saúde de Angra dos Reis. Olha que maravilha. Olha. Ele já está respondendo, né? O que eu queria... Primeira coisa, Preto, que eu queria que você falasse é o seguinte. Quem é o Preto Zezé? Preto Zezé é um cara nascido lá em Fortaleza, num lugar chamado Quadras, Favela das Quadras. Teve esse nome porque... era uma ocupação, né, de gente vinda do interior, e na hora de urbanizar ninguém acreditava que ia acontecer a mesma urbanização da área. Então o governo fez um acordo na época da Coab, que então ele urbanizava um pedaço e depois ele derrubava o outro. Então assim, ele foi indo. Nessa demora as ruas não tiveram nome, então ficaram quadras, aí botaram o nome Quadras. E as quadras, como todos os bairros de favela e periferia do Brasil, a gente sofre muito com a imposição de uma invisibilidade e de uma estigmatização, principalmente construído pela mídia, né, que estigmatiza os territórios, e eles passam a ser vistos, inclusive pelos governos, somente como lugares de depressão, de violência e nunca de potência. Então a política pública, geralmente, para lá é a polícia, e a visão que se tem desses lugares é que são lugares que dão medo, que as pessoas não podem passar por perto. E aí o Zezé nasce nas quadras, tem um processo de urbanização, as quadras está localizada num dos bairros mais ricos de Fortaleza, aí o conflito lá é mais constante, porque é como se fosse dois mundos, né? Você tem a aldeota, que é o bairro rico, e tem a quadra como se fosse um universo paralelo. E nisso todas as implicações de morar, ao mesmo tempo, dentro do bairro mais rico e conviver com a situação de pobreza e de desigualdade. E daí conheci o hip hop, que foi uma ferramenta muito importante para superar essa invisibilidade. Depois eu vou falar mais sobre essa invisibilidade, que eu acho que aí tem a ver também com o trabalho que vocês fazem. E aquela difícil escolha que a gente faz na favela, hoje bem menos, né, cara? Mas, assim, a história de você escolher entre estudar e trabalhar, né? Então, eu tive que trabalhar desde cedo, com 12 anos de idade, e meu trabalho foi lavar carro na rua, e foi na mesma rua também que muitos dos meus amigos da época que estavam comigo, a maioria, felizmente, presos e outros mortos. E a gente teve essa sorte de sobreviver. Daí conheci o hip hop, que foi uma linguagem, né, a música rap, grafite, break, DJ, foi importante para construir um canal de expressão, mas depois eu vi que o hip hop também era minoritário, a favela era muito maior do que o hip hop, então a gente precisava construir uma articulação que dialogasse com todas as potências que a favela tinha. E aí veio a ideia de construir a CUFA, então em 2003, né, 2002, 2003, a gente começou a CUFA lá no Ceará, ela começou no Rio, há 20 anos atrás, com o Celso Ataíde do Rio, e com essa ideia de organizar os pretos e os favelados. E aí chegou onde chegou, né? A gente está em todas as capitais do Brasil, mais ou menos aí uns 202 municípios, e em 18 países. O último agora foi nos Estados Unidos, que a gente fez eventos lá no Bronx, no Brooklyn, né, no Harlem, e inclusive terminamos na ONU e na Times Square, que a gente fez um carnaval lá sem autorização, quase que é preso, mas foi uma relax. Qual tem sido a agenda prioritária da CUFA hoje, Preto? Empoderamento das favelas. Sempre que você fala favela, inclusive esse nome favela tem até todo mundo que quer debater, mas quando você fala favela, infelizmente, devido a esse nosso histórico, né, da escravidão, da histórico que tem despejo, né, porque a história brasileira construiu a abolição como uma coisa muito bonita, né, como tudo da história oficial. Mas, na verdade, aquilo foi um despejo, né, cara? Então, a população negra foi despejada nos piores lugares para elas viverem. As favelas foram esse lugar. A gente começou, inicialmente, numa agenda que nós chamamos de reparativa. Aquelas agendas de projetos sociais que a gente continua desenvolvendo hoje. Questão de enfrentamento à questão do uso de droga, da questão das pessoas regresso ao sistema penal, qualificação profissional, enfim, uma série de questões. Mas a gente hoje está, nos últimos anos, na última década, nos últimos 12 anos, a melhora das questões econômicas, elas impactaram, assim, expressivamente nas favelas, e mudou totalmente o perfil. Então, aquele olhar que a gente tinha somente de carência, de violência, ele ainda existe, existem muitos problemas ainda a serem resolvidos, mas hoje você tem uma agenda de potências que é um negócio inacreditável. Vou dar um exemplo só. Pessoas na favela que criaram seus pequenos negócios. E muitos deles nem sabem o que é o Sebrae. Mas só no Sebrae, o registro que chega lá, são 7,5 milhões de pessoas, a maioria mulheres, jovens, negros, moradores de favela. E
Ninguém tem essa agenda. Então tem uma parte do nosso bonde da esquerda que critica o consumo como uma forma de alienação. E tem a outra que só fala do consumo da melhora. Só que quando você chega nesses setores, eles associam as melhoras de vida deles, como ninguém fez nenhum discurso político, nem tem uma agenda, eles associam que a melhora foi por causa de Deus, por causa do esforço próprio. E lá, por último, 1%, essa pesquisa que nós temos, inclusive, uma pesquisa chamada Data Favela, eles dizem que essa melhora foi devido a coisas do governo. Então, coisas que o próprio governo propiciou, que ele não conseguiu dialogar com essa base. E esse é o novo Brasil de hoje. Mais informado, mais jovem, mulheres, negros, moradores de favela que estão reconstruindo, né, a sua agenda nesses territórios. E eu acho que esse é o nosso desafio do diálogo com essa galera. Massa do Preto, né, Jefferson? A quantidade de informação que ele passa numa pequena... Numa rapidez. É tema para a gente poder pegar o vídeo depois e ficar vendo várias coisas. Você fez um quadro aí, não só da maneira como as pessoas têm percebido as mudanças, como falou de mudanças na favela, como falou da composição. Né? É um exemplo legal hoje, saiu a pesquisa, inclusive, a pesquisa tem mais preto, não é que nasceu mais preto, é que as pessoas estão melhores de vida e elas têm menos dificuldade de se assumir quanto negros. Então você tem uma agenda, mas não é o negro, o extermínio da juventude negra. Não que não seja uma pauta importante, não que não esteja acontecendo isso. Mas é o preto que está com o cabelo black agora, ele alisava antes. É o cara que bota uma roupa mais bacana, o cara que cria uma grife de roupa, a mulher que monta o salão de cabeleireiro. Então, ela está noutra agenda, não tem espaço para depressão e protesto e denúncia ali. Está na agenda do cotidiano. E na sociedade capitalista, gerado, o dinheiro, a economia, a parte da classe média para crítica ao consumo é porque nunca pensou de Estado, cara. Então, o consumo é alienação. Então, ela vai pro yoga, vai pro Tachichuan e tal. A favela quer fazer um dinheiro para melhorar de vida, porque, cara, a melhor coisa do mundo... Eu lembro quando eu era moleque na favela, o meu sonho era comer uma pizza, cara. Hoje a gente evita comer pizza para não engordar, assim. Para não atender inchado pra caralho. Então, assim, nosso sonho era estar na pizzaria, todo mundo, assim, o maluco do Faustão, todo mundo ali, assistindo e tal. Então, assim, para quem já teve isso... Nunca vai saber essa dificuldade, cara. Nunca vai saber o que é um ar-condicionado, o que é... Você vê, eu tava falando ontem no bairro lá, eu tô falando de Game of Thrones, eu falei, que porra de Game of Thrones? Você assistiu isso na internet? Não, HBO. Ou seja, todo favelado com televisão, a cabo, cara. Então é outro planeta. Então é outra realidade que ainda tá com a agenda do Bolsa Família para a mulher que já montou o seu salão de cabeleireiro. Não dialoga. Tem uma parte, mas... Ou a gente assume, então todo o discurso nosso é 40 milhões saíram na miséria, melhorou os indicadores sociais. Então qual é a nova agenda para essa galera? Não pode ser a mesma de quando começou as melhoras. Existe uma nova agenda agora, de moleque universitário, moleque que tá TV a cabo, HBO, o cara tá assistindo outras coisas, tem acesso a outros volumes e outra qualidade de informação. Dá para ter aquele discurso nosso, de que nós temos a agenda da Revolução Salvadora da Paz, e os moleques são bons, a gente é alienado. Vai falar sozinho. Nessa linha, Preto, até olhando a necessidade de diálogo político, de mobilização nas favelas, acho que tem uma coisa interessante, então, que se fosse para dar um conselho para essa galera mais à esquerda que está pensando em fazer mobilização nas favelas, o que é e o que não é a favela? A primeira coisa que tem que identificar é quem é os embaixadores agora, quais são, o que está mobilizando na favela. Eu vejo as pessoas aí falando dessa agenda conservadora, dos evangélicos e tal. Fazer esse discurso, xingar o Feliciano na favela não vai adiantar de nada. Inclusive, lembrando agora, interessante isso, a gente tem que ter uma noção o que é a percepção dos partidos políticos, seus acordos para serem eleitos. Eu lembro que lá no Ceará teve uma campanha, meus irmãos, inclusive, mobilizaram uma porrada de pastor para apoiar a Dilma, que a Dilma tinha, né, a Dilma recuou na agenda do aborto, então tinha que fazer todo aquele caô dos evangélicos para poder ganhar a eleição com a Dilma. E quando fizeram essa porra, o que aconteceu? Você leva um monte de pastor. Quando eu chego num buffet chique lá do Ceará, meus irmãos me chamaram, não, vai ter um evento aí, e meus irmãos na igreja com a Dilma, eu fiquei, não tá animando esse negócio. Aí a igreja evangélica com a Dilma. Quando você chega lá, que veio o evento, tava Gabriel Chalita, Magno Malta, Crivella e, pasmem, Marcos Feliciano. Uma força da porra. E aí eu fiquei pensando, meu irmão, que onda. Ou seja, esses setores, eles foram empoderados no governo também, pelos acordos políticos, tanto que hoje tem concessão de rádio, televisão e tal. Então, assim, o mesmo setor que está reclamando da ascensão dessa agenda conservadora dos grupos pentecostais é o mesmo que precisou deles para eleger a Dilma no primeiro mandato, que teve todo aquele debate. Então, assim, na hora que você chega na favela com esse discurso de hostilizar o Feliciano, você dá mais ibope para ele do que, na verdade, você produz reflexão junto a essas pessoas. Um outro elemento, que aí eu debato muito, inclusive eu fiz um livro, um seminário lá, do documentário sobre o crack, eu coloco isso como tema central do livro,
que é a dimensão, que é de novo para a gente refletir. Esses grupos religiosos crescem na favela porque, composição de classe, como dizia o velho Marx, são pessoas de favela dirigindo coletivo, dirigindo as igrejas, dirigindo seus grupos, formando suas lideranças. 2, o elemento do convívio permanente naqueles territórios. Há tempo que a esquerda não vai na favela, só vai para pegar voto e falar que o mundo está se acabando e denunciar as coisas. Não tem convívio. E terceiro, que aí é um elemento que também a gente tem, que é um novo elemento, que aí eles fazem bem, que é o do acolhimento, cara. Esse elemento do acolhimento, eu debati isso, que eu também, eu lembro que teve um debate na época aqui muito forte, na questão do crack e tal, batiam muito na história da religião, porque muitas tinham indústria, né, das igrejas com as clínicas, comunidade terapêutica. Eu disse, gente, vamos devagar, a generalização não vai servir para nenhum lado. Se a gente fica esse chiclete, nós vamos perder esse debate, porque eu já sentia que os evangélicos estavam muito fortes no parlamento. Iam passar todas as políticas contra as nossas da questão da saúde mental, da redução de danos. Eu disse, então tem que fazer uma reflexão. Aí eu coloquei um exemplo, que eu até coloco lá no livro, Bandidos do Céu, que era a experiência do meu irmão. Que não é que aquilo vai servir uma cartilha, não é que isso seja salvação, mas era uma tentativa de fazer os setores. E, na verdade, acabou virando igreja também, o bonde da saúde mental quando o bonde das clínicas. E quando, na verdade, o cara está esperando a demanda, se você for lá a demanda da base, é 100% clínica. 100% as pessoas querem ir para... O cara falando de internação compulsória, eu disse, galera, vamos sair dessa agenda. Internação compulsória na favela não precisa. Todo mundo já quer que a galera vá para a clínica. Porque construía-se uma ideia errada de que somente a clínica ia resolver os problemas. E não construir uma discussão de que todo mundo está usando droga na sociedade, que a gente ia discutir como era que a gente se relacionava com essas drogas, que a gente tinha que ter, sim, essa dimensão espiritual, afetiva, do acolhimento, e não somente uma discussão científica, né, terapêutica, mas há essa dimensão do ser humano, porque ninguém me explica como é que o cara fica, por exemplo, como a gente viu, 10 anos dentro de um presídio, e o cara diz o seguinte, eu não vou fumar mais crack, que é onde o crack veio nas cadeias, e ele não fuma durante 10 anos, e ele sai, e ele contraria todas as características da memória química, das recaídas e tal, que as clínicas têm, que parte do setor de saúde tem, e ele não usa, e ele vai para dentro dos territórios de uso, e ele continua lá. Eu vi, ninguém me disse, os caras chegam, irmão, vem aqui que tem uma droga muito louca, melhor do que o crack. O cara, o que é? É Jesus, maluco, bora. Eu chegava com essas ideias, na boca, ó, tá vendendo aí? Fecha, esse teu negócio vai falir, falando com os traficantes. O cara, como assim, maluco? Vai falir porque Jesus tem um outro projeto de vida para ti. Não, se os caras iam para dentro do território, coisa que ninguém fazia. Então eu disse, esses malucos aí, com todos os excessos, tem mais para ensinar para nós do que a gente vai ensinar para eles. Então há da gente ter uma tranquilidade, um pé no chão, um sapatinho, humildade, para começar a entender o que aconteceu nesses territórios durante esses 12 anos que a gente não estava lá. Senão vai ficar, eu estava falando agora aqui, eu fui para um evento que a galera só falava assim, mas a gente... tem que voltar para as bases, tem que voltar para as bases, tem que voltar para as bases. Parece assim uma conversa, a galera não está se ligando. O fato de falar que é voltar para as bases é dizer que saiu, né? Saiu das bases. Então vamos combinar. Só que é o seguinte, você está falando de voltar para a base, parece aquele cara que saiu de casa, deixou a mulher com um monte de menino, e 10 anos depois tu acha que vai voltar, e vai chegar lá, a mulher vai ficar sorridente para ti, te querendo. Irmão, a mulher, ó, pintou o cabelo, a mulher fez um regime, a mulher montou um negócio, montou uma feira de vender bolo, montou uma loja de vender calcinha, montou uma lanchonete. O cara vai chegar lá todo gostosão, pergunta pelo menos se a mulher quer ser tua amiga, cara. Não é assim, vou voltar para a base. Como assim, cara? Voltar? Volta para onde? Precisa de ti ainda lá? Quer saber pelo menos isso? Então, assim, tem que ter uma atualização do que virou esse mundo urbano, que é onde a maioria das pessoas estão. A gente poder chegar lá, como é que eu vou dialogar? Quem são os embaixadores dessas pessoas? Né? Às vezes a gente chega também, aí eu digo, não é nem maldade, nem alienação, mas é numa ansiedade tão grande de fazer as coisas, mobilizar. O clima também não é propício para uma reflexão mais detalhada, mas às vezes chegar com tudo pronto, galera, é uma forma também de excluir as pessoas. Elas não têm o que dizer quando está tudo pronto. Elas querem participar da construção das coisas, fazer as paradas junto com a gente, de aprender. E as nossas cartilhas que a gente aprendeu, elas estão todas agora sendo testadas, principalmente para dialogar com esse novo dialeto que surgiu. Parece gíria, mas não é gíria, não, é dialeto. Tem uma coisa legal, Preto, que é o seguinte, as pessoas falam muito, né, da história da despolitização. Tem um debate muito foda da despolitização, e quando a gente escuta você falando, tem muito essa coisa de o que nós estamos chamando de politização e se a gente não está reconhecendo outros modos de politização. Né? Então, um pouco nessa linha, queria perguntar para você, o que você vê de atividade política hoje nas favelas e destacar também algumas pautas e grupos. Muitas vezes nos grupos que a gente participa, você fala muito, assim, meu irmão, qualquer negro que chegar lá com mais de 40 anos, branco, de classe média, profissional, com um discursinho,
Se ele não dialogar com a juventude, com o negro, se não for na pauta das mulheres, se ele não for mais jovem, ele vai ter muita dificuldade de dialogar. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre essa ideia da politização dos grupos hoje que fazem atividades, né, que mobilizam pessoas da favela e de possíveis pautas nesse diálogo que você está trazendo, que é um diálogo de mais escutar, de mais construir junto, ver a estética que as pessoas estão fazendo, do que a gente tentar propor modos de voltar para a base. Né? Tem muita política na favela. Inclusive policiais favelados. Desculpa, está dando um delay na transmissão por causa da conexão da internet. A galera está pedindo que vocês falarem um pouquinho mais devagar. Tá bom. Eu acho que essa questão da despolitização tem que ver primeiro qual é o nosso padrão de politização. Nosso padrão de politização é ter um cara de pensamento que defende a legalização da maconha, por exemplo, a desmilitarização da polícia. Por exemplo, eu não sei se notaram, mas essas mobilizações, por exemplo, de debate da droga da maconha, tem pouca gente da favela. Já refletiram isso? Porque na favela está legalizado, o vagabundo está metendo. Então, assim, não é uma agenda prioritária. Percebe? Hoje eu acho que... Por que explode a agenda do transporte em São Paulo? Porque as pessoas falam de violência, cara, mas não tem nada mais violento. Eu moro em Fortaleza, eu vejo a região e é dificuldade de transporte. Mas aí eu falo pra galera da minha cidade que mora em Maracanãú, cara, que domingo a empresa reduz os ônibus pra você não ir pra praia, que é cidade industrial. E se tu perder o ônibus, foi pra praia. Se tu perder o ônibus, tu fica na rua. E é 1h40 de ônibus para ir, 1h40 para voltar. Ou o trabalhador que demora 2, 3 horas e meia. Então, como é que as pessoas estão interessadíssimas em discutir política, discutir o IV? O problema é que há um desvínculo de agenda. Nós estamos falando, por exemplo, tu está falando do extermínio da juventude negra, mas lá na favela, os jovens que estão brigando e se matando uns contra os outros são negro contra negro, cara. Que é um debate que tem que ser feito. O que está acontecendo? Um menino preto identifica no outro menino preto, porque ele é de facção diferente, ou porque ele torce uma torcida diferente, ou porque ele é da rua diferente, o inimigo dele. Isso é uma coisa para a gente debater. Porque se você for olhar de fato, na praxe, de 10 moleques que é morto, pode botar aí 4 ou 3 na conta da polícia, o resto é nós com nós. E daí fica aquela coisa. Outra coisa, policiais são pretos, ó, cara. Isso é outra parada que ninguém, né? Como assim? A maioria da polícia vem de favela, vem de periferia e é preto. Então, qual é a pauta de segurança pública que nós queremos discutir para contrapor contra o senso comum bombardeado pelos programas policiais, que tem a sua maior audiência nas favelas, falando de morte de favelados, transformando a imagem das favelas numa coisa mais negativa ainda, que os favelados assistem da audiência, transformando isso em dividendo de publicidade, de dinheiro para esses apresentadores e de voto. Está aí toda uma bancada da bala que fez o trampolim nessa agenda. E se a gente não cair para dentro dela, discutindo, inclusive com os profissionais de segurança pública daqueles territórios, não vai ter. São agendas que a gente tem que saber, assim, sempre está esticando muito, porque às vezes a plataforma da seção da esquerda, ela parece a esquerda da Europa, parece que o Estado está todo pronto, então assim, parece que não é importante botar uma luz lá na rua, uma pracinha, parece que não é importante um projetinho que vai ter lá dos meninos, ter leitura, uma biblioteca, porque é uma esquerda que, de repente, eu não sei onde é que está a cabeça. Nós estamos numa sociedade desigual, cara, e desigual quer dizer o seguinte, por exemplo, nós estamos vendo agora, a classe média está manifestando, ela está querendo disputar a narrativa de que ela é o povão. Ela não vai ser o povão, porque a agenda da classe média toda é discutir que o Estado está cobrando muito tributo. Mentira. O Estado não está cobrando tributo. Sabe por quê? Vá no bairro de classe média do seu bairro. Tá lá, o Estado está pagando a rua asfaltada, a coleta do lixo, a água encanada, a luz pública, a pracinha está toda limpa. O cara compra o mesmo pãozinho de R$2,50, R$3. Vai no bairro de periferia, o cidadão está pagando o mesmo pãozinho com a mesma carga tributária. Retorno zero. Outro debate. Nós estamos lutando, se nós estamos pedindo mais pracinha, mais escola, mais saúde, mais educação, pá, nós estamos querendo uma agenda de mais Estado. A agenda da classe média é de Estado mínimo. Rachou aí já, irmão. Não tem representatividade. Até quando meus amigos de classe média veio me chamar para as passeatas, eu falei, tem agenda aí de mais escola? Não pode ter, porque os filhos deles estudam em escola particular. Tem mais posto de saúde, mais médico? Não, médico não tem mais médico, não. Eles podem ter plano de saúde. Então, porra, não tem. Então, essas agendas do cotidiano parece brincadeira. Lembrando o velho Lênin que fez a revolução com pão, paz e liberdade. São coisas simples que vão mobilizar as massas.
Não são as coisas mais complexas. A partir desse convívio, dessa vivência, dessa formação, a gente estica o chiclete para discutir as coisas mais complexas. Mas se a gente não fizer um link de como a agenda do Temer para o buraco, para o penhasco, para o abismo, ela dialoga com o feijão com arroz da Dona Maria, com o dinheiro que o cara não vai mais comprar pizza. Porque assim, a crise está chegando na favela, tá, mas o cara de comer o sushi vai ficar só na comida de cá, não vai comer o sushi, irmão. Agora, tem agendas que são pesadas pra caramba, a conta da luz, essas coisas aí vão pesar, endividamento. Essas coisas nós vamos ter que discutir a partir da agenda do cotidiano. Aí nós mobilizamos. Quer ver um exemplo? O governo, o único debate público no governo, e o governo é ruim de debate público, é ruim dessa disputa, não ajuda a gente, e ainda às vezes atrapalha. Mas um debate público que nós ganhamos na sociedade, o mais médico, já que nós estamos aqui na vida da saúde, o único debate público de disputa pública nós ganhamos, porque a população precisava de médico. E aí você olha, pode perguntar à população, para além do médico, o que mexe na população? É o fato de ter um médico lá numa relação, sensibilidade, tocar as pessoas. Ou seja, o nosso maior investimento é nas emoções das pessoas, cara. Parece loucura, mas toca as pessoas, traz elas para perto, acolhe, desentifica, um sorriso, porra, porta a porta, mas chegar a ter um médico negando esse tamanho cubano, eu fico com os médicos cubanos em Fortaleza, a felicidade, o povo não quer deixar o médico ir embora, cara. Porque a sociedade escrota, onde a figura médica é um privilégio de um grupo, de um pequeno grupo, que pode pagar. Então, a nossa agenda do bairro, por isso que a favela também não foi para as agendas dessas manifestações, porque não era dela. Não era. O que tem de pergunta aí? O Thiago Milê, esse é um médico cirurgião, foi do Movimento Estudantil também, está morando lá no sudoeste da Bahia hoje. O que você acha? Como a população vê o médico discutindo, pedindo voto em consultas? Fato das últimas eleições ter sido escancarado pelas associações médicas pedir voto para Aécio. Lembrar que a medicina hegemonicamente é conservadora, né? E o Cristiano aqui, outro da Bahia também, povo da Bahia participando. Cristiano aqui é diretor de atenção básica do Estado da Bahia. Qual a avaliação do programa Mais Médicos? Eu acho que a gente tem que entender um pouco, cara, não só dos médicos, a gente tem que entender de onde está vindo esse ódio. Eu estava conversando agora com o curso de medicina da Universidade Federal do Ceará. E eu falando dos projetos da CUFA, levantou uma médica e disse que também tinha que ter um projeto da CUFA para os médicos também. A gente começou a rir, porque o negócio foi hilário, né? Um monte de gente de classe média alta e tal. Mas discutir um pouco do ódio das pessoas. Assim, nós naturalizamos a desigualdade. O Brasil ele é fundado em cima de uma concepção de casa grande e senzala. A gente fala pouco sobre isso no cotidiano. Mas as pessoas do cotidiano sabem. As pessoas que estão na lógica do capital e trabalho sabem como é a desigualdade na prática. Porque o patrão tem um tipo de vida e o empregado tem um tipo de outro. Quando você leva isso, aí pegando o Mais Médico, é só o reflexo dessa como ficou claro isso. Né? Porque a questão médica, do médico, uma elite, salário... Meu sogro, para minha mulher, é médico, então ele levou porrada pra caramba, eleitor da Dilma, apoiou pra caramba entre os médicos. E eu acho que é uma identificação normal dos médicos votarem em outros candidatos que não sejam os candidatos progressistas. Posição falando por questão de classe. Estranho seria o cara que é atendido pelo médico também tem a mesma identidade do médico. Eles sabem que não são iguais. O que eu acho é que, assim, a gente tem que ter claro que quando você bota o Mais Médico na sala, você mexe numa placa tectônica que estava escrito o seguinte: o máximo que o favelado vai ter de saúde é o posto baqueado, o posto destruído, como diz a menina, metralhada, lá da favela. É o máximo, irmão. Faltando gases. E naquele joguinho de só distribuir a receita azul para a mulher se encher de diazepam, de Vale 10. Minha mãe era viciada nesse negócio, não, e foi um baseado que era para ficar melhor do que tomar essas bombas de tarja preta. E ficava querendo, é ali a política de saúde. Quando tu traz um médico para dentro de uma favela, que o cara chega lá, agarra a mulher, pega, troca ideia com ela, discute, porque esse é outro problema. É legítimo os médicos fazerem isso, pedirem voto, eu acho do cacete. É legítimo também os nossos também pedirem, cara. Sociedade é uma sociedade aberta. Nós não podemos admitir que só um lado fale, só um lado dispute. É super legítimo. Só que a nossa disputa não pode ser igual a dos caras chantageando, fazendo medo, mentindo. Não pode. Tem que ter discussão de esclarecimento das pessoas, de que as políticas públicas não podem ser privilégio de um grupo na sociedade, porque esses grupos podem pagar e a gente não pode. Na sociedade desigual, o Estado tem um papel, que é diminuir essa desigualdade. Então, você tem um programa que não é Mais Médico, e por isso que nós ganhamos o debate na sociedade, porque a massa das pessoas mais pobres viram o quanto... Porque está todo mundo discutindo que a saúde não presta, que não sei o que, não sei o que. Mas na hora de aprovar o imposto para pagar a saúde, todo mundo peida. Não, CPMF não. Então é falso o discurso. Ninguém quer melhorar a saúde. Quer fortalecer os planos de saúde, que é outra bomba.
Que é o discurso neoliberal, trouxe essa ilusão dos planos de saúde aí, e tem a galera vendo que tem alguns planos de saúde que a filha é parecida com uma dos hospitais públicos. Então, nós temos que ter claro que a sociedade brasileira é desigual. Quando você bota essa desigualdade na mesa, tem que ter choque, tem que disputa. E o grupo que sempre foi privilegiado, ele se sente usurpado, injustiçado, porque ele está acostumado a uma lógica de que ter as coisas é uma questão de privilégio e não de direito. E a favela foi acostumada, por isso que os políticos chegam lá e querem dar... A favela adora uma ditadura, time de futebol, terno de jogo, milha de tijolo, porque ela foi acostumada de que a gente tem que viver da política pública como um favor. Quando vem um médico na minha favela, aí, peraí, tem alguma coisa errada. Quebrou, cara. Quebrou o bagulho. Aí tirou a roupa do sistema. Aí os pobres começam a ver. Ah, só vocês querem ter médico? Aí você começa a fazer disputa a partir do cotidiano. Então, se você quer ter escola boa, eu quero ter escola de tempo integral também. Meu filho tem que tocar piano também. Meu filho também vai ser médico. Meu filho também vai ser engenheiro. Meu filho também vai ser advogado. E acabou. Deixa os caras xingar. Que é normal da sociedade, de quem vive achando que a desigualdade é uma coisa natural. Não é. Muito legal isso. Deixa eu perguntar uma coisa antes de passar ali, que é o seguinte, Preto. A gente, desde a época do movimento estudantil, a gente fazia um debate muito forte sobre a diferença mesmo, isso que você acabou de falar, né? A diferença de classe social da gente na época, que a maior parte das pessoas de classe média, que fazíamos movimento estudantil para poder cuidar da população e a população mais vulnerável, né? E quando a gente conversava com os próprios cubanos, estudando o sistema de saúde deles, Jefferson, os cubanos falavam assim, olha, tudo bem, o Brasil está copiando a saúde da família, mas tem uma diferença muito importante entre a saúde da família do Brasil e a de Cuba. Os médicos de vocês são de outra classe social diferente das pessoas que eles atendem. Aqui, o médico, ele é um morador da comunidade, faz parte da comunidade, e ele é um igual àquela pessoa que ele está cuidando, né? Eu acho que o programa Mais Médicos, de um lado, ele tem um avanço, que é esse de ter trazido um médico, que ele é gente como a gente, né? É aquela pessoa, olha, você falou aqui, que toca, conversa, que toma café na casa, que convida, que dá um outro tipo de vínculo que é muito diferente. A outra coisa é isso, que tem um lado do programa que é a expansão das faculdades de medicina, que é isso que você acabou de falar agora, do cara virar assim, não, eu não quero só ser atendido com dignidade por um médico que é gente como eu, mas eu quero que gente como eu também possa ser médico. Então, meu filho, meus parentes e tal. Aqui nós estamos falando para muita gente que é profissional de saúde, não só médico, mas profissional de saúde na saúde mental, na atenção básica e tal. Olha, entendendo que tem uma tarefa, que é mudar a classe social dos profissionais de saúde, para que as próprias pessoas das favelas elas se formem como profissionais de saúde, mas entendendo que hoje, até a gente conversando aqui, a gente tem um monte de gente que está querendo fazer uma ação interessante e que são pessoas dos vários trabalhadores de saúde, o que você recomendaria para essas pessoas que já estão lá na ponta, cuidando das pessoas no posto de saúde, no centro de atenção psicossocial, no consultório na rua, tem gente que está ouvindo a gente que está nos consultórios na rua, atendendo a população usuária de droga, morador de rua. O que você chama atenção, em especial nesse momento que a gente deve entrar agora, de diálogo, de busca, de fortalecimento da mobilização nas favelas, na comunidade, nas ruas, que esses profissionais podiam fazer, entendeu? Como é que a gente chega perto sem ser aquela síndrome do bicho que saiu das balas? Você pode ter aquela disputa, né, cara? Não pode se intimidar, galera. Tem um negócio agora aí que eu fico olhando, cara. Às vezes eu fico até rindo, às vezes. A pessoa desesperada porque aí tem a guerra de classe, a guerra de raça. É lógico que as pessoas estão desesperadas, sabe por quê? Nunca tiveram parentes mortos, cara. Nunca enterraram irmãos iguais. Não tem parentes presos há anos, no sistema penitenciário, sem saúde, sem atendimento jurídico, sem nada. Guerra de classe para nós é uma realidade, porque esse povo é só conversa de mídia. Para nós, a guerra de classe cotidiana, a maioria que morre somos nós, a maioria que são presos somos nós, a maioria que luta todo dia para batalhar para sobreviver somos nós. A guerra de classe para nós nunca foi tão clara, desde 1500. Eu não conheço a história do nosso lado em que a gente não teve o tempo todo lutando nesta guerra de classe para sobreviver. Então, isso é uma coisa. Uma coisa que é engraçada é que quando vem um médico, não é só um médico formado do povo. O Brasil, ele se assustou porque o médico era preto, cara. Eu vi lá, ó, e as pessoas falando naturalmente, não é porque essa não tem cara de médico, tem cara de empregada. É porque ainda está para analisar, não sei se o governo fez isso, mas assim, merece uma análise mais aprofundada do impacto do Mais Médico. Esse elemento simbólico, ele mexe muito mais do que o elemento mais prático do atendimento à saúde. Que é da população ver o seguinte, um médico preto? Não pode. É um médico. Como assim um médico preto? Ah, mas um médico preto, que ele se sente preto e tem identidade com os outros pretos que ele atende.
Não, mas também tem um preto que pensa, não. Eu não, tipo aquele preto assim, eu não preciso de cota, eu fiz tudo por minha conta, como se a realidade dele fosse a realidade de todos os pretos do Brasil. Ou seja, ele foi o cara que trabalhou pra caramba, o resto é tudo vagabundo preguiçoso, né? É 1% batalhador, 90% é vagabundo. Olha na testa do Safadão, né? É aquele cara individualista, ele pensa igual os brancos, ele nunca vai ser branco, ele vai sofrer pra caramba. Mas assim, o elemento simbólico que mexe com as pessoas é o fato de um cara preto. Isso mexe com o Brasil, porque o Brasil... Não, mas é porque nós somos um país que o preconceito é social. Não. Preconceito social, qual é a classe social de algum de nós aqui? Pela nossa cara não dá para saber. Dá até para aproximar, com os pretinhos... Não assim, mas não existe um preconceito social, de classe social. Não sabe como é que é a classe social do cara. Agora, existe um preconceito de fenótipo racista, de achar que o negro é só aquele tipo de profissão, de estar só naquele lugar. Tá vendo? O governo incentivou a guerra racial, agora só se fala em racismo, tudo é racismo. Não, é porque os pretinhos saíram da plataforma, da invisibilidade. Tava aqui, ó, só servindo café, e tem um pretinho agora, o secretário, o outro secretário, o próprio pretinho que serve café e quer empregar, um motorista já quer ter intimidade a mais, pô. E aí você, ele tá, não sei o quê, já quer aproximar mais, entendeu? Ele não oferece, ele mesmo, nessa intimidade, revela-se que ele não consegue aceitar o preto como chefe. Também, porque aqui não é o lugar do preto. E esse é um elemento forte no racismo e como a invisibilidade se reproduz, que é de fazer os pretos se auto-perceberem como incapazes. Se auto-perceberem como incapaz de gerir uma estrutura de poder, de ser chefe, de ser secretário, de ser um médico, cara. Isso é muito doido, de ser um médico. E a pessoa fica falando que é os vagabundos da favela. Os caras estão tendo uma visão, a esquerda e a direita brasileira, em grande parte, estão tendo uma visão da favela muito parecida. Né? Que quando você vê somente a agenda, numa parte da esquerda, a nossa agenda da denúncia, do protesto, a morte do negro, e do outro lado, os caras dizem que nós somos vagabundos, que não queremos trabalhar, por causa do Bolsa Família, ninguém quer mais cortar uma cana. Cara, 2016, o cara quer ser médico, vai cortar a cana. Cadê isso? Mas é porque o trabalhador rural... Vai, mas não é esse o futuro. Meu pai é pintor, minha mãe é doméstica. Duvido que eles, na cabeça dele, na vida toda deles, se fosse que eles fizeram para a gente estudar, fosse para que a gente virasse pintor e empregado doméstico. Não é que seja menos digno, não. É que não seja uma profissão louvável. Mas hoje é outras agendas de ambição. Eu lembro que o Lula falava sempre do peixe, né, que não ia dar o peixe, né, ensinar a pescar, e o mercado fala da vaca. Eu acho que que aumentar é a fome, cara. A pessoa tem que ter desejo de outras fomes, fome de entrar para a faculdade. Pô, eu sou do tempo que eu estudava, não sabia nem que tinha faculdade, cara. Isso é que é uma sociedade desigual. Eu não sabe o que é violência e desigualdade. Não ter perspectiva, plano de vida. Porque o menino da classe média, e aí eu digo meus amigos de classe média, porque como eles não têm, eles nasceram num projeto que tinha assim uma bula. Nós nascemos sem bula, nós fomos jogados, aí vai, te vira, sem plano, escreve sem borracha, se errar, se fudeu. É isso o nosso plano. Não tem amor à população brasileira, cara. Não tem um projeto. Quando você começa a estabilizar um pouquinho, aí os caras falam, é esmola. Esmola? Esmola, irmão. Os caras, as empresas que pegam... Vai ver o Bolsa Família no BNDES dos empresários, quanto é? Se compara com o Bolsa Família da favela. Meu Deus, se for esse debate público, a favela... E eles falam isso, inclusive, para querer envergonhar. Porque na Europa pode. Nos Estados Unidos pode. Aqui é esmola. Lá é um negócio de luxo. Os pobres a classe média daqui, ela se faz de rica e de elite. Mas lá fora ela lava prato. A corta grama tranquilamente. Eu lembro que artistas daqui que foram nos Estados Unidos, na hora que chamei de macaco, voltou correndo para cá, porque ficou em depressão, não aguentou a pressão lá. Então, assim, essa discussão do que é a sociedade brasileira, do seu conceito mesmo, que ela é racista, desde a sua fundação, ela é desigual, racista, violenta e discriminatória. Isso tem que ser identificado. Nas políticas públicas tem que levar em conta isso. Então, o nosso médico que vai chegar lá tem que entender que ele está indo para esse território de problemas e tal, mas agora tem potências. A população entendeu o Mais Médico. O Mais Médico era tudo que a gente tinha. Eu fico pensando, cadê os vídeos do Mais Médico? Então, como tinha casinha um vídeo do barraco, levando um abraço, porque o povo na favela é assim, cara. Vem aqui, senta aqui, divide o café, a farinha, tá todo mundo... Cadê esses vídeos, cara? Pra gente mexer, essas emoções, o Brasil precisa se sentir importante. Acho que o Mais Médico fez as pessoas mais simples, invisíveis, se sentirem importantes. Legal. Posso fazer um pedido? A Beth queria, ela mandou um comentário muito legal ali, e ela tá saindo, ela gostaria de saber antes dela sair. Preto Zezé deu uma aula para a esquerda. Quem tem que fazer política na favela é quem mora lá.
A esquerda precisa abrir diálogos com a liderança, os embaixadores que lá estão. Gostei muito do ponto de vista dele, do próprio governo e as lideranças de esquerda abriram espaço para os evangélicos. Espero que possa assistir depois. Legal, tem mais pergunta? Tem. Aproveitando. Tem do Breno, essa aqui. Cadê? Um comentário com uma pergunta ali no final. Interessante a observação quanto ao acesso à informação. Lógico que a diversidade de fontes de pesquisa e informação são fundamentais para a formação educacional e cidadã. No entanto, a referência feita dos canais fechados de televisão que servem como esse canal. Muitas vezes ele se torna o único canal de informação em uma sociedade. A partir do momento em que a favela passa a consumir essa informação, ela muda seu jeito de pensar e passa a assumir a característica da dominação. Fala um pouco disso aí, Preto, da história da comunicação na favela, dos vários canais de comunicação. Como é que você tem visto a tarefa inconclusa que a gente não enfrentou da democratização dos meios de comunicação? Quer fazer outra para ir no bloco só? Tem essa aqui também do Breno. Recentemente, o Kim, do MBL, tomou uma surra da Karina, da Uni. Ah, não é disso não. Diz que as escolas públicas são fábricas de traficantes. O que você acha desses movimentos que se dizem de direita? Qual a reação dos movimentos populares a esse tipo de discurso? Isso aí o Jefferson gostou de saber. Jefferson da porrada. Assim, eu não sei se eu quis dar aula para a esquerda. Eu me considero um cara de esquerda, apesar de não ser mais de partido, certo? Só que eu também não sou alienado. Eu não acho que nós não estamos passeando, nós não estamos... Eu não acho o governo da Dilma uma maravilha, acho que é sofrível o governo, muitas coisas arriscadas para nós. Eu acho que a esquerda do governo fez pouca disputa desse simbolismo, fez pouca disputa dessa discussão política. Enquanto o médico ia lá na clínica e fazia a disputa de pedir voto, quantas vezes a gente reuniu nossas mulheres do Bolsa Família? Quantas vezes nós reunimos o assistido pelo Mais Médico? Porque não adianta só a gente dizer que tem participação. As nossas participações estão restritas a essas formas ultrapassadas nossas de conferência e conselho, que não decide nada. Eu vim para... O Lula era o rei das conferências. Eu vim aqui para uma de meio ambiente. Terminamos, era a Marina, era a ministra, o Langoni era o secretário executivo. Eu vim, ninguém me disse. Descendo-lhe a ripa nos transgênicos. Um mês depois aprovaram o transgênico, cara. A nossa base aliada. Aprovaram os transgênicos. Eu perguntei, mas como assim? Porque o poder político de decisão do orçamento e da política não estava na conferência, não estava naqueles conselhos. Então vamos parar de enganar a população. Se não, eu acho que um dos poucos, eu acho que o SUS, eu acho que na saúde é histórico isso. Eu não vi em outros lugares do governo. Mas o SUS talvez seja o único espaço que eu reconheço, valorizo e acho que inclusive tem que ir para cima, que realmente o controle efetivo acontece com todas as dificuldades e limitações. Porque para o cara passar aqui tem guerra, irmão. Não é que ocupa aqui o ministério, confusão, quebra-quebra. Os outros conselhos são só de legitimidade e de uma disputa, que eu acho muitas vezes fraticida entre os grupos de esquerda que ficam brigando por as cadeirinhas para fazer nada. Porque esses conselhos não fazem nada. Eles não ordenam orçamento, eles não decidem política, eles não... É só para tirar uma foto com o gestor e legitimar, para dizer que é democrático. Democrático? Tá de sacanagem. Tá de sacanagem, irmão. Democrática é quando a população chega e decide o orçamento é real. Então vamos dizer, negada, que não tem orçamento participativo não. Nós temos aqui 100 mil. O que nós faz com ele? É milhão. Chega na conferência de juventude e jogar no peito da Dilma e dizer, ó Dilma, tem quanto dinheiro pro jovem aí? Tem tanto. Pessoal, tem tanto. Vamos fazer o que com esse dinheiro? O pessoal tem tanto dinheiro em tal lugar. Vamos disputar. Tirar esse dinheiro daqui para botar para cá. Ah, não é prioridade? Porque senão, cara, eu fico vendo todos os governos. Os discursos mais emocionados do governo. As mulheres. Olha a pauta. Os negros e os jovens. São os discursos mais emocionados. Quando tu tira a roupa do discurso emocionado e abre a bomba do orçamento, os negros, as mulheres e os jovens não estão lá. Então é caô. É um caô, cara. Porque, na verdade, política pública se efetiva com din-din, papai. Capitalismo. Não tem dinheiro, não tem política pública. Então, o nosso foco, nós temos que ter movimento sentado no Conselho Econômico para discutir o dinheiro lá, a política econômica lá, no Conselho do Banco Central, para discutir o juro da taxa. É ali onde está. O malote dorme ali. O malote para fazer a política pública, o malote de felicidade, é ali que nós temos que disputar. Quando eu faço isso, a população identifica que é real. A disputa está valendo a pena eu participar. Agora, quando é só um caô, faz uma reunião, aí outra reunião para fazer reunião, e reunião para fazer reunião, resultado está aí o jovem negro morrendo para caramba dos nossos governos progressistas. Está aí o encarceramento em massa, 600 mil, maioria jovens negros de favela presos. Está aí a lei de droga que ninguém aprova, ninguém discute nada. A agenda de segurança pública, zero, nenhuma. A gente ainda suspirou com o Pronas, que eu tinha uma fé, porque foi o primeiro momento daquela consegue que você
Eu encontrei um policial que faz ronda na minha rua com um delegado que prende o menino e a mãe do menino. Foi a primeira vez que esses atores estavam na mesma mesa discutindo uma outra agenda de segurança pública que não fosse somente munição, efetivo e viatura. Achei do caralho. Quando você tira essa possibilidade de o Estado propiciar esses encontros entre as partes, você tira a fé das pessoas de que as coisas do Estado funcionam. Aí entra a cultura, aí é onde entra a política do senso comum, da política pública como um favor. Aí um pilantra de um vereador, de um deputado, a gente fez maior luta lá em Fortaleza para construir um espaço público, na época do governo da Luiziane, depois concretou o governo do Roberto Cláudio, chega lá o pilantra do vereador, bota uma faixa. A população agradece ao vereador pelo campo. Tiramos, tocamos fogo na faixa e botamos o nome do cara na boca da cobra. Porque a população toda sabendo que foi ela que dia a dia batalhou. E a gente fez ponto a ponto, cara. Conseguindo pautar a mídia, todos os políticos de todos os partidos. É outra coisa que tem que ter claro. Eu não estou por Dilma, por Lula, por PT. Nós estamos pela democracia e pelo projeto. Se o projeto é de inclusão, nós estamos na agenda. Se o projeto é de caô, nós estamos fora. Então, isso tem que ter claro. O Estado pertence à população. Não é nenhum grupo político, nenhum partido. Isso não permite ver ninguém. Se tem uns que dialogam mais, são mais próximos, delícia, lindo. Mas é outra coisa que o movimento social não consegue mais. Os movimentos sociais não conseguem ir para a pressão quando são os seus partidos e os seus grupos políticos de preferência que estão nos governos. Tem que ter, irmão, nem que seja uma pressão mais carinhosa, nem que seja um constrangimento pedagógico, nem que seja uma crítica mais positiva, mas tem que ter, chapa. Não pode, tem que ter um papel sociedade, Estado e os grupos. Senão a gente reproduz a mesma lógica que hoje esses grupos que estão aí estão fazendo de apropriação e loteamento do Estado. Eu acho que essa é uma base da nossa crise política. Sobre a questão da mídia, cara, eu acho que assim, eu boto muita fé. É porque assim, como eu estou na agenda para amanhã, então eu tenho que sair daqui com a rapadura lá para Fortaleza para comer com feijão, certo? Então não tem um tempo para quando a revolução vir, irmão. É eu tô correndo na favela, o cara tá agindo para hoje, vivendo para hoje e construindo o seu dia a dia. Eu não boto fé nesse debate de democratização da comunicação por uma questão objetiva, prática. Quem é a base do governo? O governo Lula, quem foi a base? Todos os donos da Rede Globo dos estados. Puxa o mapa. Por isso que não é estranhamento quando você abre a planilha da publicidade governamental, aí você acende a luz, síndrome de Estocolmo. Porque é o governo que mais financia os veículos de comunicação que mais lhe bombardeiam, cara. É um sadomasoquismo desgraçado, é inacreditável. E por que ele faz isso? Porque a sua base aliada é dona dos meios de comunicação. E eu não acredito que essa base aliada, que é dona desses meios, vai democratizar nada. A não ser que seja um decreto, faça igual a Cristina aumente o preço do jornal, enfim, aí vai ter estresse, porque você vai ficar como autoritário, antidemocrático, aí vai ser ditadura, porque assim, todo mundo fala ditadura comunista. Eu nunca vi ditadura comunista com os bancos ganhando dinheiro. Nunca vi com um cara xingando, com um cara na democracia pedindo ditadura. Eu nunca vi, assim. O cara é umas coisas meio psicopata, assim, meio louca, tá ligado? É engraçado até. Mas, assim, essa questão da comunicação, eu acho que nós temos que qualificar a galera. Por exemplo, o elemento de controle remoto. A publicidade teve que mudar a sua lógica de apresentar os seus produtos quando surgiu o controle remoto. O cara tá aqui deitado na cama, no sofá, e vem a propaganda chata, muda. Bombardeou. A publicidade teve que cair para onde? Merchandising, dentro da programação. Então o cara tá aqui na novela, vendo a gatinha, o cara puxa a Coca-Cola. O cara puxa um outro produto, o cara puxa... Então assim, mudou a lógica. Se mudou, é porque nós temos algum controle. Porque assim, a dominação dos meios. Porque a mídia tá batendo. A mídia bateu também na época do Lula, e o Lula ganhou 2 eleições, sem precisar da mídia. Pelo contrário, a mídia sempre contra, a grande mídia sempre contra o Lula. Então não sei se essa dominação é onde eu falo aquela carência e potência, certo? Que a gente tem que apostar que a favela tá vendo o jogo. Senão, nossa, como todo mundo, teleguiado. Primeira coisa, a juventude não tá nem assistindo televisão, cara. Olha agora aí na janela, quem estiver no bairro, olha o que os jovens estão fazendo. Ou tá no Facebook, ou no YouTube, ou jogando o jogo da frutinha, ou jogando o GTA, tá outra parada. Não tem televisão, a sessão da tarde já era, irmão. Ele tá em outra parada, em outro planeta. É isso que nós temos que gerar conteúdo para essa galera ter acesso. Aí, para gerar conteúdo, tem que ter sensibilidade, tem que entender como é que a galera está jogando, quais são os códigos, é dialeto, é outra parada. Então, nós temos que... Os embaixadores, quem são os embaixadores? O cara tá falando do Kim, como é o nome do cara? Eu não sei nem dizer o nome do cara, cara. Kim de qualquer porra aí. Eu não sei nem dizer o nome do cara. Porra, ninguém sabe quem é esse cara. Aí ninguém sabe quem é MC Guimê, cara. Quem é o Mano Brown. Ninguém sabe quem é esses caras. Entendeu? Então vamos mergulhar, é outro mundo. Existe um planeta, um país chamado favela, que
que tá bombando, com toda a dificuldade, mas tá bombando. Cai para dentro lá, não é gíria, é dialeto. Tamo junto. Deixa eu fazer... Jefferson, você quer fazer alguns comentários também, Jefferson? Não, acho Essa aula aqui do aula fantástica. Eu conheço o Preto, somos lá da mesma região, sou Sergipe também, então conheço um pouco ele. Mas assim, eu acho que a mensagem que ele mais deixa para a gente é principalmente a necessidade de entender que tem um Brasil diferente dessa nossa realidade que nós estamos, vamos dizer assim, meio que acostumados a viver, né? Pelo menos nós chegamos no governo federal e ficamos aí 13, 14 anos, estamos há 13, 14 anos construindo política pública, e nós ajudamos a construir esse novo Brasil, só que nós também não entendemos esse novo Brasil. Né? Então, acho que o Preto traz um pouco dessa mensagem aí que é fundamental, porque a gente acha ainda que aquele Brasil de 2003, 2004 é o mesmo Brasil de 2013, 2014, 2015, 2016. É um novo país, são novos desejos, uma nova população, né? Enfim, são novos sonhos, nova perspectiva de vida que essa turma está querendo construir. E o professor do Nordeste, eu sei o quanto isso teve impacto. Mas se você chegar com determinada política pública no Nordeste, a população não quer mais, já está satisfeito. O jovem entrou no ProUni, ele não quer mais o ProUni. Ele quer agora montar o seu próprio negócio. Né? O jovem adentrou no Pronatec, no Pronatec não serve mais, pode servir para outro. Não, serve para o meu amigo, beleza, mas deixa o meu amigo para lá. Quero saber do meu, da minha família aqui. Ó. O Pronatec não serve mais, o que o governo vai apresentar? Né? Me deu um celular, beleza, estou querendo comprar um celular, mas cadê a internet de graça? Cadê o banda larga? A presidenta prometeu para todos, para a juventude, não rolou ainda. A banda é larga, mas é lenta pra caralho. Então, assim, se ele não tem a porra da internet, não funciona, não adianta. Então, assim, deu acesso, tá aqui o celular, tá aqui a escola, tá aqui a universidade. Então, beleza, mas como é que eu vou acessar aqui? Então, isso é muito forte, né? Então, acho que o Preto traz um pouco, né, como sempre, dessas informações aí que nos ajuda, enfim, a pensar e a construir essa perspectiva desse Brasil que nós ajudamos a construir. Eu acho que, acima de tudo, nesse momento atual aí, e ele é um parceiro disso, é defender aquilo que é mais caro para todos nós, que é a democracia. Então, eu acho que é muito que está em jogo. Mas como é que é essa democracia? Qual é a democracia que a favela está vendo? Porque às vezes a gente fala, não, vamos defender a democracia, mas qual a democracia? A democracia da bala, do enfrentamento, da repressão policial. Outra democracia do nosso campo também. O partido de esquerda só tem playboy, branco, homem. Não tem mulher, preta, não tem jovem. O liderança dos partidos são a mesma há 3 décadas. Você acha que vai dialogar? Que democracia, né? Porra, tá maluco, cara. Não vai dialogar nunca. Nunca. Ainda mais com a internet. Aí arrebentou. Os moleques tudo vendo. Sabe? Os moleques jogar a ficha criminal de cada parlamentar. Como é que tá aí? Rapidinho chega. Então, pô, vai chegar com esse papinho. Pô, aí nego vai ver assim, pô, mas o cara... político legal, os caras ficam querendo me entubar para a política. Nós estamos discutindo, a favela tá tão do jeito que, eu vou até falar isso para vocês, né? Mas já tá solto aí na rua, alguns já sabem. Nós estamos discutindo ajudar a criação de um partido de favelado, cara. Olha o nível que chegou, cara. Cara, não, é porque o pobre tá alienado no consumo, não, o pobre não tá ambicioso só para montar o emprego, não. Quer ser doutor, quer ser médico, quer ser patrão, quer ser um monte de coisa. Não se acomoda com a favela na depressão que não tem, não, pai. Luciano Guimarães. Uns elogios ali que eu acho legal. Muito legal a conversa, tem que sair agora, mas essa é médica de família lá no sul da Bahia. O povo da Bahia tá intenso. Tem que sair agora, mas seria muito legal publicizar as formas de contato e comunicação com a rede de comunicações e organizações locais que fazem parte da CUFA. A Sabrina, lá do Paraná, ele é tão bom que nem precisa de muita pergunta. Está ótimo. Assim eu me senti, eu vou tirar todo mundo, sou o ministro da saúde. Está ótima a transição, pensando no aspecto didático. Seria muito bom se ter esse vídeo depois, especialmente porque temos vários professores aqui, pensando na formação de nossos futuros médicos e especialistas. Baixa aí. Tira um palavrão para os caras depois dizer que a gente está incentivando sacanagem. A Fran é lá de Santa Catarina, é médica, lá forma vários residentes lá no hospital universitário lá de Santa Catarina. Muito boa a conversa, pena que eu tenho que sair. Quem puder se conectar, vale a pena. Ela falando com essa galera. Pedro, para a gente poder concluir aqui, o que eu queria dizer? Assim, eu acho que a gente, até muito essa galera, isso que você está falando, né? Várias coisas que falou, tem total sentido. Eu acho que as pessoas estão falando isso porque sentiram bastante isso mesmo. A gente estava acostumado, não só várias pessoas atuando na periferia, dialogando com a população, na dificuldade muitas vezes de fazer a crítica, outros com mais facilidade, outros com mais dificuldade, mas a dificuldade de fazer as críticas com as políticas públicas.
mas sempre se conhecia, estava no movimento, conversava com a liderança política local, conversava com o partido localmente, participava da conferência, mas tinha a possibilidade de você sugerir avanços no governo. Você deu o exemplo da saúde mental. Galera vivenciando várias coisas na saúde mental e tentando fazer proposição. Vamos melhorar essa política não é do governo nosso, etc. Em a gente tendo o pior cenário aqui para frente, nós não vamos ter, na maior parte das vezes, essa possibilidade de fazer sugestões em políticas, porque aí não vai ser só uma questão do método, é a própria coisa do conteúdo mesmo, do objetivo da política. De outro lado, a gente, ao contrário de estar numa agenda, que é uma agenda de tentar avançar, etc., a gente pode entrar numa agenda de resistência, de você resistir a desmonte do Mais Médicos, resistir à redução de recursos no sistema de saúde, resistir à quebra da universalidade. Olhando para um possível cenário nessa linha, o que você teria de recomendação a gente, a esse povo todo que está ouvindo aí, que é uma galera que a característica é milita na área da saúde, bota a mão na massa, é de esquerda e que está querendo atuar fortemente para a gente não ter retrocesso no país, né? E a última coisa dentro disso ainda é você falar um pouco de como é que a favela está vendo essa história do golpe, da disputa. Tem as pesquisas, né? Renato Data Popular vive falando que, olha, o pessoal lá está olhando e está achando que isso é disputa de elite, não tá caindo a ficha de que isso tem a ver com as pessoas. Teve essa tentativa agora no Rio de Janeiro, né, do Furacão 2000, levar a favela para a fala do Mano Brown. A fala do Mano Brown. Fazer um fechamento aí, analisando a situação e propondo para a galera que está te ouvindo. Eu acho que os caras querem dar o golpe, se eles estão apostando no retrocesso, vai ter estresse. Um monte de gente está falando. Porque da população demora a chegar, a percepção, entendeu? Quem está aqui no meio da política, quem está em Brasília, está mais sintonizado, mas a população está meio confuso. Peraí. Vocês vieram aqui e pediram para eleger o Temer e a Dilma. A gente elegeu. Agora vocês veem que o cara que a gente elegeu junto com a Dilma não presta? Como é que é isso? Explica aí para nós. Aí demora a cair um ficha, certo? Peraí. Todos os caras que eram aliados de vocês agora são inimigos de vocês? Como é que é isso? Mas assim, não ajudaram a chegar as coisas por aqui? Foi, mas agora são inimigos, Como é que é isso? Pô, mas essa guerra na rua aí e tal, tô vendo. Aqui lado vai, pô, a guerra pelo poder, eu tô vendo aqui os caras que estavam com a Dilma hoje não estão mais, amanhã não estão mais. Pô, a Dilma tá votando coisa contra lei terrorista. Enfim, tá nublado o tempo. Eu acho que com o passar, talvez, o acontecimento desse golpe, eu acho que ontem o Zé de Abreu ajudou muito a grande massa que assistiu o Faustão, a massa entendeu um pouco. Tá todo mundo... Vixe, minha tia mesmo ligou. Tem um cara aí falando que estão dando um golpe na Dilma aí, ó. Olha aí, Zé, olha eu tô vendo aqui, tia. Isso é verdade, isso aí, viu? Estão dando um golpe na Dilma mesmo. Só que não tem quem defenda a Dilma. Não é que não tem quem defenda, é que hegemonicamente a mídia para grande massa não tem espaço para você fazer um contraponto. Mas quando tem, aí, cara, a gente tá perdendo o jogo, não é porque a gente. Não é por causa da mídia, né? É WO mesmo, cara. A gente não tá nem lá para tipo, fazer meia hora de conversa e não precisa nem convencer. Desperte a dúvida. Desperte a dúvida, a reflexão, o questionamento, cara, não é tão assim, não. Então, eu acho que a agenda do retrocesso, quando a gente fala agenda do retrocesso, a população não sabe ainda o que é. Agora eu vou dizer pra ti, o cara que montou o negócio dele, o moleque que tá na universidade, o outro se formou médico. Na hora que os caras meteram o pé, cruzar essa linha aí de querer tirar isso, os caras não sabem o que é uma treta, não. Os caras vão saber. Se esses caras estão querendo provocar isso, eles põem esse plano aí de tirar as conquistas do povo. Aí vai ser guerra. No momento, o povo está meio confuso, está embaralhado, um monte de gente misturada. Essa política de aliança das esquerdas que ela fez, deixou ela muito assim. Os anos de governo deixou a esquerda também meio chuchu, tá ligado? Meio água com açúcar, assim, ninguém sabe. Acho que vai servir um pouco para renovar, para, tipo, refletir novas práticas e tal. Então, acho que isso vai ser um desafio novo. Mas há uma nova galera na rua também que está ligada, que está se movimentando, que está vendo as coisas. Não está em partido, não está em organização tradicional, mas está vendo que os caras também estão ameaçando o golpe, está vendo o discurso dos caras pela família, na verdade, pela família dele, pelo latifúndio dele, pelo dinheirinho deles. Não estão pensando em ninguém. Foi muito legal aquela transmissão ao vivo da Câmara também. Deu um choque em geral, porque favelada é assim, cara. Favelada participa de política eleitoral, chegou a hora da eleição, vende o voto, negociar de dinheiro aqui, tá aqui o voto, fechou, elegeu, já era, vamos embora. 2 anos depois, vamos de novo. Então não tem essa participação permanente. Eu acho que nunca na história do Brasil a gente teve tanta gente discutindo política todo tempo, em todo canto, cara. A gente tem que cair para lá e deixar de refletir. Não precisa convencer ninguém, não. Eu vi agora os caras propondo, eu vou deletar quem gosta do Bolsonaro. Não entra nesse clima aí, não, irmão. Esse clima é dos caras, não é nosso. Esse clima de querer rachar todo mundo, de tornar os outros inimigos porque pensa diferente, não é nosso clima. Nós sempre convivemos. Eu, pelo menos, não lembro de nunca ir num restaurante e incomodar ninguém, de nunca xingar ninguém porque o cara pensa... Eu não quero... Na favela não tem, na favela é a maior mistura.
Por isso que ele também está meio de lado, porque entrou no nível de radicalização de disputa. Peraí, a favela tá indo todo mundo embolar, todo mundo, o cara tá os Corinthians, outro Palmeiras e tal, não sei o quê, mas tá ali no bolinho, cara. Ninguém não quer entrar esse estresse. Então, devagar. A outra, que eu acho que pra galera que quer ir pro convívio, é entender um pouco isso. Devagar. Construir um processo de formação de pensamento. É igual na escola, tem que estudar, cara. Devagarinho, vai devagar. Sem ansiedade. Devagar os processos. A gente já foi rua, a gente já foi carro de som, mimeógrafo, já foi falar com o microfone, dar microfonia. Devagar, cara. Processos são em processos. Quem sabe daqui a 2 anos não é outro jogo. Quem sabe no meio do caminho não acontece outra coisa. Né? Tá vendo o Bernie Sanders nos Estados Unidos, contra toda a indústria de dinheiro. Mesmo que ele não seja eleito, aquele processo não vai morrer depois da eleição, não. Porque aí é que é o desafio nosso. Nós temos que começar a construir processos que sejam desvinculados de eleger ou não candidatos, cara. Ou nós não temos um projeto. Essa é a discussão que ter feito. Nós temos um projeto, ele sobrevive para além, durante e depois da eleição. E sobrevive a gente sendo máquina, a gente sendo rua. Tem que ter claro isso. Vamos para cima. O bonde não para, não. Muito bom. Valeu. Preto, fantástico. Queria agradecer ao pessoal aí. Depois nós vamos trabalhar, né? Não, Guga e Marcos, vamos trabalhar um pouco assim. As felicitações da CUFA. É. Perguntou lá. A CUFA, você bota a CUFA aí, você encontra na rede social. É só se agregar, estamos tudo lá. E quiser somar de qualquer jeito, estamos lá, fazendo tudo. Fazendo de um tudo, desde basquete de rua, hip hop, cinema. Às vezes o cara pergunta, pô, eu queria saber qual projeto que a CUFA vem trazer. Eu pergunto, o que você quer? Tem de tudo lá, cara. Valeu, galera. Qualquer coisa é só chamar. Vamos que vamos. E segue aí pelas redes, viu? Instagram, Facebook, Twitter, estamos tudo conectado aí. @PretoZezé. Vamos embora. Nossa.